Vamos para mais uma aula de biologia. Sou a professora Selma, sejam bem-vindos. Nessa aula, nós vamos falar do reino protoctista, denominação mais atual. Antigamente chamávamos reino protista. Essa mudança de nome é devido a certas modificações, inclusões de grupos aqui no reino protoctista. Recordando que nosso estudo de biologia no segundo ano são os 5 grandes reinos: reino vegetal, reino animal, reino protoctista, reino fungi e reino monera. E o grupo à parte, que são os vírus, mais a parte da classificação dos seres vivos, da organização dos seres vivos, que é a sistemática e a taxonomia. Divisão do reino protoctista. O reino protoctista é dividido em protozoários e algas. As características gerais para os seres vivos que constituem esse reino protoctista eles são seres eucariontes. Vamos recordar, seres eucariontes são seres constituídos por células do tipo eucarionte, que é aquela célula que o seu núcleo apresenta a membrana nuclear, ou seja, carioteca. Dentro dos seres vivos, os organismos pertencentes ao grupo do reino protoctista, nós temos indivíduos unicelulares, formados por uma única célula, ou pluricelulares, constituídos por muitas células. Quanto à nutrição, nós temos tipos autótrofos, ou seja, que produzem sua própria matéria orgânica. A gente falava antes, lá quando vocês estavam lá no 8º ano, produz seu próprio alimento, mas agora vamos usar a definição produz sua própria matéria orgânica, mais apropriada para o ensino médio. Seres heterotróficos ou heterótrofos são indivíduos que não produzem a sua própria matéria orgânica, tem que buscar na natureza meios de se nutrir. E ainda quanto à nutrição, nós temos os seres mixotróficos, ou seja, dependendo do ambiente que ele está, ele pode se nutrir de forma autotrófica ou heterotrófica. Ele é facultativo, ele faz as duas coisas, dependendo da necessidade dele. Os indivíduos desse reino são diversos. Existem indivíduos microscópicos, que eles são bem pequenininhos, que só podem ser vistos através do aparelho de microscópio, e seres macroscópicos, que a gente já vê a olho nu, né? Quanto à locomoção, nós vamos ver que existem indivíduos ciliados, flagelados, pseudópodes, e algumas espécies não possuem nenhum tipo de estrutura locomotora. Vamos falar dos protozoários. Então, os protozoários são os protistas unicelulares e heterótrofos. Eles são de vida livre, ou seja, não depende de outros organismos, ou parasita. Parasita, vamos recordar que são indivíduos que eles se aproveitam de outros indivíduos, geralmente prejudicando esses indivíduos, para estar garantindo aí a sua vida, né? Nos protozoários, para a reprodução, existem os 2 tipos de reprodução nesses indivíduos. Reprodução assexuada, onde o indivíduo sozinho vai dar origem à outra, e reprodução sexuada, pelo processo chamado conjugação, que nós veremos mais adiante. Os tipos de reprodução assexuada nos protozoários são divisão binária, também chamado de cisparidade. Nesse tipo de reprodução, um indivíduo, através do processo de mitose, divisão aí do núcleo, vai dar origem a 2 indivíduos iguaizinhos a ele, ou seja, clones dele mesmo. E no processo de reprodução assexuada,
temos também processo chamado de esquizogonia ou divisão múltipla, onde um ser vivo, um protozoário, vai fazer a sua mitose agora originando 4 núcleos, sendo assim com o resultado final de 4 seres vivos idênticos a ele. Então, lembrando, na reprodução assexuada, um único indivíduo dá origem a outro igualzinho a ele, com as mesmas características, o mesmo material genético. O tipo de reprodução sexuada, nós sabemos que envolve a troca de material genético, né, e a união desses materiais genéticos aí. No caso dos protozoários, a reprodução sexuada recebe o nome de conjugação, onde 2 indivíduos ficam pareados, ou seja, um do lado do outro. As membranas das suas células desenvolvem uma ponte chamada ponte de conjugação, onde micronúcleos, que são esses 2 aqui, são trocados entre esses seres vivos. Aqui de preto nós temos um macronúcleo, responsável pelas atividades metabólicas, né, por todo o processo aí, de função nuclear do indivíduo. Os micronúcleos são as estruturas que estão relacionadas ao processo de reprodução sexuada chamada de conjugação, ou seja, troca de micronúcleos. Esse tipo de reprodução, ele confere uma melhor resistência, por exemplo, aos indivíduos, porque quando os indivíduos são todos iguais, se uma doença ou um meio ambiente acomete a um, mata um, todos os outros vão ser afetados. Se eles têm essa variabilidade genética, uns podem se tornar resistentes. Por isso que nós não podemos estar tomando medicamento aí sem orientação médica, para que não promovamos aí, né, essa resistência desses micro-organismos aí. Os protozoários, eles apresentam diversos filos. E esses filos foram estruturados de acordo com a estrutura locomotora desses filos. Vamos ver, o filo esporozoário, também chamado de apicomplexa. Eles são protozoários que não têm estruturas locomotoras, então eles não se locomovem. Eles ficam à mercê do ambiente em que eles estão. Por exemplo, se está lá no sangue, é o sangue que vai promover a locomoção dos mesmos, já que eles não têm estrutura locomotora. Então, eles vão ser guiados aí pela corrente, né, onde eles estão, dos líquidos onde eles estão. Nesse filo, todos são parasitas. Um exemplo é o que a gente pode estar estudando aí, desse protozoário. É um indivíduo aqui, ó, representado de amarelinho aqui na figura, chamado Plasmodium. O Plasmodium, ele é o causador de uma doença chamada malária. Aqui nós temos, então, a estrutura do Plasmodium, né, Plasmodium vivax, visto ao microscópio eletrônico. Vamos falar agora do filo Rhizopora. São protozoários que se locomovem e obtêm alimento através de prolongamentos citoplasmáticos, ou seja, a membrana citoplasmática dele sofre modificações que na biologia nós chamamos de falsos pés, pseudo-falso, podos pés, então movimento chamado de pseudópode. Então, esta membrana vai se movimentando e projetando-se para frente, para trás, para o lado, na direção em que esse organismo deseja se locomover. Um exemplo muito famoso de protozoário do grupo Rhizopora são as amebas. As amebas são indivíduos que no corpo do ser humano causa uma doença chamada amebíase, onde a pessoa fica com diarreia intensa e se ela não cuidar, ela pode ir a óbito.
Outro filo dos protozoários aí é o zoomastigóforo. Nesse filo, os protozoários possuem um ou mais flagelos, que são essas estruturas locomotoras aqui, ó. Os flagelos, então, são longos filamentos que vibram e se movimentam parecendo um chicote, permitindo a locomoção desses seres, para que eles possam capturar, por exemplo, os seus alimentos. Um exemplo muito famoso desse grupo é esse indivíduo aqui, o Trypanosoma cruzi. Esse Trypanosoma cruzi, ele ficou famoso também, porque ele causa uma doença que não tem cura e que, se a pessoa não tratar, a pessoa vai levar a pessoa à morte, que é a doença de Chagas. Esse indivíduo aqui se instala lá nos músculos do coração, fazendo seus ninhos, vivendo ali e prejudicando o funcionamento do coração. Mas, se a pessoa tratar, ela vive normalmente. Mais adiante nós vamos estar falando mais sobre essas doenças. Outro filo dos protozoários é o ciliófora, que possui cílios em volta do corpo, né? No caso deles, das suas células, já que eles são constituídos por uma única célula, ou seja, são seres unicelulares. Aqui nós temos aqui, ó, os fiozinhos aqui locomotores, chamados de cílios. Lembra, os fios mais compridos são chamados de flagelos, né? Esses mais curtos aqui são chamados de cílios, envolvendo todo o corpo do ser vivo aqui. Esses cílios, então, são os órgãos locomotores desses seres. Um exemplo muito famoso é o paramécio. Aqui nós temos uma figura do paramécio ao microscópio. O paramécio, ao contrário da ameba, ele é inofensivo para o ser humano. Ele vive nas águas em geral aí. Água salgada, água doce, em geral. Agora vamos falar do filo foraminífero. Nesse filo, os seres vivos apresentam uma carapaça, ou seja, um envoltório aqui, uma casquinha, e eles se movimentam também por pseudópodos. Eles vivem principalmente em águas nos oceanos. Então agora vamos falar de algumas doenças humanas causadas por protozoários. As doenças causadas por protozoários recebem o nome de protozooses. Então vamos falar um pouquinho mais da amebíase, ou disenteria, diarreia, causada pela ameba. Como a gente adquire essa doença? Através de ingestão de água ou alimentos que estejam contaminados com esse protozoário. Às vezes, muitos alimentos, como hortaliças em geral, se não lavar corretamente, esse protozoário aqui, ó, apresenta-se nesses alimentos e são bastante comuns. Então, devemos tomar água tratada, lavar bem os alimentos, lavar bem as mãos, para que nós não possamos ficarmos contaminados com esse protozoário. Os sintomas, onde que ataca essa ameba? Ela ataca o intestino, principalmente o intestino grosso. E ela vai provocar ulcerações, ou seja, feridas, né? Lá no intestino grosso, esse protozoário, ou seja, a ameba, forma cisto, né? E esses cistos vão ser disseminados aí nas fezes e contaminar a água e alimentos em geral, que no caso, essa água utilizada para regar, né, esses cultivos aí, contaminando assim os alimentos. A giardíase é uma outra doença que a gente adquire, né, pela ingestão de água ou alimentos contaminados com esse protozoário. Esse protozoário aqui, ó, chamado Giardia lamblia.
A giardíase, ela causa diarreia, fortes dores e pode levar a desidratação e permanece muitas vezes por muito tempo. Se a pessoa for ao médico e não, às vezes não examina, não faz o exame corretamente, é difícil identificar ela se não for por um exame específico para ela. Então a pessoa fica doente por muito tempo sem saber que é por giardia, porque os médicos geralmente eles pedem mais exames que elas não são específicos para identificar elas. Aqui está trocado, né? Sintoma, está aqui. E como prevenir, ficou aqui. Mas vamos lá. Como prevenir contágio com esse protozoário, a giardia? Fervendo a água, né, que a gente bebe. Lavar muito bem as verduras, as frutas. Lavar as mãos antes das refeições. Falando mais um pouquinho agora da doença de Chagas. Aquela que ataca que o micro-organismo ataca o coração, né? Como adquirir essa doença? Esse inseto aqui, ó, é chamado de barbeiro. Se esse inseto aqui estiver contaminado com esse protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, ele vai picar a pessoa, principalmente quando ela está dormindo. E quando ele pica, ele libera uma substância tóxica que a pessoa começa a se coçar. E nesse se coçar, o micro-organismo que estava nas perninhas, nas patinhas aqui proveniente das fezes desse barbeiro, vai adentrar na pele, através da abertura desses poros, quando a gente começa a se coçar. Aí cai na corrente sanguínea e vai atacar o sistema circulatório, se instalando e causando vários problemas lá no coração. Em muitas moradias no Brasil e no mundo, ainda são moradias chamadas de pau a pique, ou constituída por... As pessoas usam barro, madeira, para fazer essas casas. Então aí, os barbeiros aí, eles gostam de se alojar, de morar aqui nessas paredes. Então, uma solução muito eficiente para evitar esse barbeiro é trocar essas moradias por casas de alvenaria, ou seja, de tijolos mesmo. Então vejamos esta figura aqui. A pessoa está dormindo, o inseto vem, pica, a pessoa se coça, o Trypanosoma cai na corrente sanguínea e vai se instalar no coração, fixando-se lá e trazendo sérios prejuízos para o funcionamento do coração, podendo levar até a morte. Como eu comentei anteriormente, se a pessoa tratar corretamente, ela vive normalmente. Mas se ela não se tratar, é uma doença mortal. Outra doença é a leishmaniose, também popularmente conhecida como úlcera de Bauru. Como que adquire a doença? Aqui nós temos um mosquito chamado de flebótomo. Esse mosquito, se ele estiver contaminado por esse protozoário aqui, ó, chamado Leishmania brasiliensis, vai atacar a pessoa, causando feridas na pele, nas mucosas em geral, nos lábios, no nariz. As principais medidas de prevenção da leishmaniose são evitar a proliferação do mosquito transmissor e impedir sua picada. O combate ao mosquito pode ser feito por aterro de lagoas e poças de água que servem de criadouro para as larvas e também pela aplicação de inseticidas sobre áreas atingidas pela doença. E também pode usar-se medidas como proteger as portas e janelas, né, com telas, cobrir as camas e com cortinados em locais onde tem muito esse inseto aí. A leishmaniose, ela destrói os tecidos, em alguns casos pode até perfurar os septos nasais,
né, trazendo lesões deformantes aí. Malária, doença causada por um protozoário chamado Plasmodium sp. Esse aqui, ó, Plasmodium vivax, que nós conversamos no início da aula. Esse Plasmodium, ele está no corpo aqui desse mosquito chamado Anopheles. Esse Anopheles contaminado pica a pessoa, injetando esse protozoário no corpo da pessoa. Onde que esse protozoário vai atacar? O fígado da pessoa, o baço e outros órgãos viscerais. Causa febre muito alta. Como que previne a malária? Combate do mosquito Anopheles através de pulverização. No Brasil, essa doença ocorre muito na Amazônia, na região amazônica, sendo o Pará o estado mais afetado em todo o país. Toxoplasmose. Como adquirir essa doença? Através do contato com as fezes de animais domésticos, como por exemplo o gato, né? Mas o gato tem que estar contaminado com esse protozoário, ou seja, não é todo gato que está contaminado com esse protozoário, muito pelo contrário, a maioria dos gatos não estão. Mas as mulheres grávidas, elas têm que ter muito cuidado no contato com esses animais, porque se elas forem contaminadas com esse protozoário, a criança, né, o feto, pode sofrer várias consequências. Pode ficar cego, deficiente mental, até morrer. Os sintomas dessa doença é um mal-estar, dor de cabeça, dor nos músculos, prostração, febre, aumento de gânglios, que a gente chama de ínguas, né? Como prevenir essa toxoplasmose? Evitar o contato com locais que possam conter fezes desses animais domésticos também. Pois nas fezes do animal podem conter cistos, né, desse parasita, que são espalhados, esses cistos são espalhados por insetos, como por exemplo as moscas, baratas, aí vão espalhar esses parasitas por aí, através dos cistos aí. Uma pessoa entra em contato e ingere algum alimento onde passou uma barata, passou a mosca e também é contaminada com esse protozoário. A prevenção consiste principalmente em lavar as mãos antes das refeições, principalmente após o contato com animais domésticos. Bom, ainda dentro do reino protoctista, então nós vamos falar agora das algas. Filos das algas. As algas são organismos autótrofos e fotossintetizantes, né? Ou seja, elas produzem sua matéria orgânica, né, através do processo da fotossíntese. As algas podem ser unicelulares, ou seja, constituídas por uma única célula, ou multicelulares ou pluricelulares, constituídas por muitas células. Então, elas podem ser microscópicas ou macroscópicas, né? Os multicelulares, o corpo é denominado talo. Por quê? As células, apesar de unidas, não formam um tecido verdadeiro. O que é um tecido verdadeiro? O tecido verdadeiro é aquele agrupamento de células que estão unidas por uma mesma função, né? Desempenhando ali a mesma função e com formato semelhante. Nesses indivíduos, não, as células são independentes, cada um realizando ali seu trabalho. As algas vivem no mar, em lagos, em rios ou em superfícies úmidas. Aqui nós temos alguns exemplos de algas. A sargaço, também chamada de alga parda, e a pórfira, também chamada alga vermelha. Entre os diversos filos de algas destacam-se as euglinas, as crisófitas e as pirrófitas. As euglinófitas, quais características, né?
das euglenotas, cuja a espécie euglena é uma representante. Aqui nós temos a fotografia ao microscópio eletrônico de uma alga do tipo eugleno. Quais características dessas euglenófitas? Aqui nesse grupo, os indivíduos que pertencem a eles são unicelulares, clorofilados, ou seja, é aquele pigmento responsável pela realização da fotossíntese. Esses indivíduos se locomovem através de um flagelo. O habitat é principalmente na água doce, mas também ocorre na água salgada. Existem vários tipos de euglenas, né? Por isso o nome euglenófitas. Aqui nós temos algumas espécies, né? Euglena viridis, Euglena gracilis, alguns exemplos. Aqui nessa aqui tá dando para ver direitinho que nessa aqui, ó, o flagelo, que é a estrutura locomotora. As crisófitas, também chamadas de algas douradas. Qual característica deste grupo das crisófitas? São algas unicelulares, clorofiladas, o habitat é de água doce ou salgada. Esse grupo é representado principalmente por algas chamadas diatomáceas, algas que têm o corpo protegido por uma carapaça formada de um material chamado sílica. Aqui nós temos a figura de uma diatomácea. Vamos falar agora das pirrófitas. Característica desses indivíduos para serem classificados como pirrófitas são seres unicelulares, clorofilados, habitat marinho, causam um fenômeno chamado bioluminescência, que ou seja, a produção de luz, e também causa o fenômeno da maré vermelha. Nesse fenômeno da maré vermelha, a água do mar, onde estão esses indivíduos, se torna marrom avermelhada, devido à multiplicação intensa dessas águas perto do litoral. As substâncias tóxicas liberadas por esses indivíduos, também conhecidos como pirrófitas, lembrando que pirrófitas, a palavra pirrófitas é de origem grega, onde pirro significa fogo ou cor de fogo. Então, essas substâncias liberadas por esses indivíduos do grupo das pirrófitas, eles causam a morte de peixes e outros animais marinhos e eventualmente pode intoxicar pessoas também. Nessa imagem nós temos o fenômeno da bioluminescência, mostrando que aqui ó, no mar, esses indivíduos aqui, essa alga do tipo chamada Noctiluctica, enrolou tudo aqui, promove essa bioluminescência, ou seja, essa luz aqui no mar. E aqui nós temos a fotografia de uma maré vermelha, promovendo a coloração vermelha para a água. Aqui nós temos o dinoflagelado, que promove essa coloração vermelha. E lembrando que são seres que produzem substâncias tóxicas, né? Matam peixes, pode eventualmente intoxicar os seres humanos, como nós já dissemos. Aqui nessa imagem nós temos novamente o fenômeno da maré vermelha, mostrando a coloração vermelha aqui da água, né? E mostrando a alga, um dinoflagelado, né? Do grupo das pirrófitas. Importância das algas. As algas são de extrema importância para o ecossistema e para a manutenção da vida no planeta Terra. Elas formam o fitoplâncton. O que significa fitoplâncton? São micro-organismos, ou seja, são algas fotossintetizantes. E este fitoplâncton, ele é encontrado aí na superfície das águas dos mares, dos grandes lagos, servindo aí como base, né, das cadeias e teias alimentares aí destes ecossistemas.
as algas que são responsáveis por 90% da liberação de gás oxigênio na atmosfera. Muitas vezes ouvimos falar que a Amazônia, pulmão do mundo, isso não é verdade, porque as plantas terrestres, os grandes biomas terrestres aí, eles produzem muito oxigênio, sim, mas eles também consomem muito oxigênio. Agora, as algas é que produzem e liberam para a atmosfera 90% do gás oxigênio disponível para os seres vivos do planeta Terra. Na economia, essas algas são utilizadas nas indústrias de fabricação de alimentos, áreas de construção civis e produtos diversos, para laboratórios, para maquiagem. Então, não se esqueçam, 90% do nosso oxigênio, quem disponibiliza para nós são as algas. Olha a importância desses indivíduos, desses organismos. Então, essa foi nossa aula dos protoctistas, né? Do reino protoctista. Até breve.